Olá, olá. Está dando 16 horas e vamos iniciar hoje a nossa live falando sobre depressão. Como nós podemos ajudar nossos amigos que estão em depressão. Conforme você for chegando, escreva ali no comentário. Maravilhas ocorrem em minha vida todos os dias. Porque maravilhas ocorrem em nossas vidas todos os dias. Sempre temos o lado bom de tudo, sempre existe um lado bom, vamos procurá-lo. Aí nós vamos encontrar as maravilhas que acontecem na nossa vida todos os dias. Conforme o pessoal vai chegando, vamos aguardar uns minutinhos. Enquanto isso, vou me apresentando. Sou Mary Leise, sou terapeuta integrativa, sou mestre em Reiki, formação em parapsicologia e administração. Então, hoje a gente vai fazer a live falando sobre como nós podemos ajudar nossos amigos com depressão. Oi, Suzy, seja bem-vinda. Isso aí, maravilhas ocorrem todos os dias. Isabel, gratidão também por estar conosco. Se vocês têm dicas de como ajudar seu amigo com depressão, pode compartilhar aí nas redes sociais. Pode compartilhar nos comentários que eu vou compartilhando com vocês. Oi, Nilza, seja bem-vinda também. Você que está nos assistindo, agora são 16 horas e 2 minutos. Você já precisou ajudar algum amigo seu com depressão? Você sabia que o Brasil é o país com maior prevalência de pessoas depressivas da América Latina? E além disso tudo, também é o quinto país com maior índice de depressão no mundo. E é o maior índice de afastamento nas empresas, a depressão. E às vezes achamos que isso é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Olá, César, seja bem-vindo também. A depressão ela é um distúrbio e ela afeta mais de 10% da população mundial. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui cerca de 5,8% da sua população já diagnosticada com depressão. E a gente está falando em cerca de 12 milhões de pessoas que sofrem desse mal. Olha só. E elas nem sempre reconhecem os sinais sozinhas. Isso significa que muitas pessoas ao nosso redor podem estar apresentando esses sintomas e nós não estamos percebendo ou nem ela esteja percebendo. Olá, Josi, seja bem-vinda também. A Adriana, seja bem-vinda. O pessoal já está chegando, já está se formando. Então, olha que incrível o que a depressão tem feito e ainda vai fazer muito neste mundo. Essa pandemia tem trazido muita ansiedade e muita depressão. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde mental, nós temos que cuidar da nossa saúde psicológica. Olha, a Suzy está dando umas dicas: praticar exercício físico, alimentação saudável, fugir do álcool. Perfeito! Faz parte das dicas que eu estou trazendo aqui para vocês hoje também. Alguns indícios de depressão que você pode identificar entre seus amigos e seus familiares. Anota ali. As pessoas que estão assim com o humor um pouco deprimido, irritabilidade, ansiedade, angústia, tá? Jéssica, seja bem-vinda também. Alteração do sono, pode dormir demais, como pode dormir de menos. Apetite da mesma forma, muito apetite ou pouco apetite, tá? Desânimo, facilmente cansado, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, tem que ter um esforço extra para conseguir fazer as coisas, desinteresse, falta de motivação, falta de apatia, tanto faz como fez, deixa eu ver como é que tá, deixa como tá para a gente ver como é que fica, sentimento de medo, sentimento de ansiedade, de insegurança, de desesperança total, desprezo, desamparo, vazio, isso é falta da espiritualidade, tá? A gente vai falar sobre isso também. Pessimismo, ideias frequentes desproporcional de culpa, de que alguém está te perseguindo,
de doença, de fracasso, de baixa autoestima. Parece que não tem mais sentido a vida. Às vezes as pessoas dizem assim: nossa, parece que eu estou com uma nuvem negra em cima de mim, uma nuvem escura, sinal de depressão nítido. Quando a pessoa sente que está uma nuvem escura sobre ela. Quando usa esse termo, ai, parece que tem uma nuvem escura sobre mim, sinal de depressão nítido, tá? Tem uma interpretação bem distorcida da realidade, né? Tudo é visto com uma ótica depressiva, tudo é negativo, tudo não dá, tudo é só para os outros e não para mim. Muita dificuldade de concentração, raciocínio mais lento, esquecimento. Ó, a Suzy está colocando aqui chorar demais também é um sinal, sim. Se a pessoa não é emotiva, né? Não é constantemente. Existem pessoas que choram já por natureza, certo? Mas quem não tem essa tendência e começa a chorar demais também é um sinal, tá? Então, temos que cuidar dos nossos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor. Claro, sem falar de nós mesmos, mas hoje a gente está falando de como cuidar do outro, ok? Então, o que fazer para ajudar um amigo com depressão? O que vocês têm como ideias para a gente trazer? Sei que muitas coisas podem ser feitas, tá? A gente vai falar sobre algumas delas, tá? Para que os indivíduos em quadro depressivo eles se sintam melhores. Mas o mais importante é nós termos consciência de que o cuidado psicológico e muitas vezes psiquiátrico é fundamental para que esse indivíduo se recupere. Às vezes não é dada a devida importância para a depressão. É um estado que necessita sim de terapia, de psicólogo e, em alguns casos, de psiquiatra. Então tem que ficar atento a esse comportamento de depressão, tá? Primeira dica: compreenda que o tratamento é fundamental. Não adianta a gente querer começar por outra forma. O tratamento de depressão é o essencial. A depressão ela é uma condição clínica e ela requer cuidados médicos, requer cuidados psicológicos, requer cuidados terapêuticos, tá? É necessário que você tenha isso em mente também quando você estiver próximo aos seus amigos. Pessoas que estão deprimidas, muitas vezes elas não conseguem dormir. Dificilmente você vai ter uma ação sobre esse fato. Você não tem o que fazer sobre isso, ela não consegue dormir. Então, você poderá dar cuidado e apoio, mas você não vai resolver o problema dela. Então, indique que busque terapia, busque um médico, busque um psicólogo, busque uma terapia integrativa, o próprio Reiki, seja ele presencial ou à distância, vai ajudar nesse momento, porque a espiritualidade vai aumentar a serotonina, tá? Terapias integrativas faz com que a serotonina se aumente. Atividades físicas, tá? Então, dentro das terapias integrativas, barra de axis, reiki, meditação, yoga e tantas outras que vocês talvez já conheçam, ajudam muito sim no processo de depressão. Às vezes tem gente que chega no consultório e me fala assim: ah, Mary, tô depressiva, como eu quero começar um tratamento. Aí a gente investiga se ela já está com tratamento psicológico e também um tratamento com um antidepressivo ou não, às vezes já estão, às vezes não, se for necessário a gente indica, claro, com certeza cada um faz a sua parte, nós somos parceiros de psicólogos e somos parceiros dos médicos, né? Mas a nossa terapia, que é uma terapia integrativa, ajuda muito no processo, mas não é uma, duas sessões que vai resolver. Você já está ali meses, não é uma e duas sessões. Às vezes a pessoa busca um terapeuta e ela tem a percepção de que se for lá fazer terapia duas sessões, três sessões, quatro sessões, ela está resolvida. Não, gente, não é assim. Tem que ter uma persistência. Eu sempre falo que a terapia integrativa, ela é muito semelhante a uma árvore. A árvore está lá, estrondosa, bonita, somos nós. A gente nasce, está tudo em ordem, tudo bem. Aí daqui a pouco, só que a gente tem que adubar ela para ela ficar boa. E daqui a pouco são as terapias, o adubo, o amor, o carinho, são as terapias, pode ser as terapias que são o adubo.
Aí daqui a pouco passa alguém e dá uma pedrada nessa árvore. Aí daqui a pouco vem alguém e tenta machucar ela com um serrote. Começa a perturbar essa árvore. Ela fica doente, ela adoece. A mesma coisa acontece conosco. Vem uma notícia, vem algo, a gente vai adoecendo emocionalmente, espiritualmente. E aí, o que que a gente precisa? A gente precisa de um médico, a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de uma terapia para adubar e a gente voltar a ser essa árvore novamente. Só que sempre nós estamos sujeitos a essas intempéries. Então, tem que estar constantemente. Faz um tratamento, depois só mantém, tá? Quem tiver interesse em conhecer mais, pode entrar em contato comigo que eu explico melhor como que as terapias integrativas vão funcionar juntamente no processo de depressão. E elas podem ser feitas à distância. Agora que a gente está nesse período de pandemia, nós temos muitos clientes que estão buscando a terapia à distância. E tem funcionado, porque não é simplesmente o envio, tem todo um processo por trás. Tem toda uma conversa, tem processos de relaxamento, tem dicas muito especiais, florais. Então a gente faz esse acompanhamento, você pode ficar em casa e você vai receber, tá? Então não tenha medo de buscar ajuda. E você que é amigo da pessoa depressiva, indique isso para a pessoa. Muitas vezes ela não quer saber, ela não quer buscar, mas tente levar isso para ela, mostre para ela quanto isso beneficia a vida dela, né? Perceba como isso pode ser importante. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo? Estão me ouvindo? Tudo certinho, né? Outra dica especial, seja proativo nos teus cuidados. A melhor coisa que você pode fazer para alguém com depressão é apoiar o tratamento dela. Então, indique tratamento, apoie ela no tratamento. Diga para o seu amigo, diga para a pessoa que você ama muito que está com depressão, que a depressão é um distúrbio grave, que ignorar ele isso não vai fazer o sintoma desaparecer, não vai fazer essa causa desaparecer. Não dá para ignorar, não dá para colocar debaixo do tapete. Eu vou contar a minha história. Eu tive depressão pós-parto há 14 anos atrás. Na época, eu estava no auge da minha carreira profissional. Então eu tinha que botar debaixo do tapete, porque eu tinha que trabalhar. Aquela angústia vinha quando eu chegava em casa, as coisas aconteciam, mas estava tudo debaixo de um tapete. Aí o tapete fica alto assim, eu só vou passando por cima, certo? Ele tá alto lá, eu só vou passando por cima. E aí eu fui me enganando, achando que eu estava bem. Passaram-se alguns anos, a depressão veio muito mais forte. Tudo que estava debaixo daquele tapete eu não conseguia mais passar por cima dele. Eu tive que buscar tratamento. E eu comecei tratamento com terapias integrativas. Foi o que me ajudou na época. Então indique isso para o teu amigo. Diga para ele que não adianta ele não procurar terapia e não observar que isso existe. Tem que aceitar que tem um problema, que tem a situação e buscar um tratamento. Isso não é coisa de louco, não. Isso é coisa de gente inteligente, né? Muito pelo contrário. Outra dica legal é falar sobre a depressão, tá? Fale sobre a depressão, deixe saber que você e as outras pessoas se preocupam com eles, que está disponível para apoiá-lo, né? Ofereça-se para encaminhá-los para um tratamento, se eles quiserem falar com você sobre eles, como eles estão se sentindo, saiba ouvir, né? Acolha, escute ativamente, esteja atento. Isso aí, Josi, tem que reconhecer sim, tá? Esse acolhimento pode reduzir o risco de suicídio. Se você tem amigos que estão nesse processo, acolhe, fale sobre isso, para que ele perceba que isso é um assunto normal e tranquilo, porque muitas pessoas pensam assim, parece que a depressão ela é contagiosa, ela não é contagiosa. Fale sobre isso, né? Dê exemplos de pessoas que têm, fale sobre isso, por que não? Né? Porque aí você vai reduzir o número de suicídios, porque a depressão leva sim a suicídio, né? Mantenha contato com o teu amigo para ajudar, né? Então assim, ó, ligue para ele. Nesse momento que a gente está na pandemia, não adianta fazer visitas, né? Mas liga, manda uma mensagem, conversa, abre um áudio de vídeo,
né? Não deixa de convidar ele para as atividades que você pode fazer. Você pode, eu sei que o pessoal hoje tem ali, joga sinuca pelo WhatsApp, joga uma canastra em grupo, cada um na sua casa, né? Convide essa pessoa a fazer coisas prazerosas. Talvez seja necessário, às vezes, até ser enfático, né? Trabalhar mais duro aí para apoiar e envolver alguém que esteja deprimido, porque às vezes eles não querem nada, nunca querem nada, não vão querer nada. E assim, ó, a gente nunca vai acordar querendo fazer algo. É a mesma coisa que é, é, a mesma coisa que atividade física. Não adianta eu esperar o dia que me dá, eu não tô com vontade de fazer atividade física, sabe, eu não tenho vontade, se eu tivesse, eu nunca vou ter vontade, a gente tem que criar a vontade de fazer, tá? A mesma coisa é para quem é depressivo. Eu falo assim, ó, que a depressão é como um fundo de um poço. Você pode até levantar a tua mão, tentar puxar a mão de alguém que está lá em cima, ela está tentando te dizer, vem, eu quero te ajudar, mas tu não levanta a tua mão. Se tu não levanta a tua mão, como que o outro vai te ajudar a tirar de lá? Dá um pulinho, se esforça um pouquinho para o outro conseguir te tirar de lá, tá? Porque você tem que fazer a sua parte para quem é depressivo. E você que tem amigos, faça a sua também, esteja lá com eles. Né? Convide-o, estimule a participar de aulas de pilates, yoga, meditação, atividade física. Hoje nem tudo, nessa pandemia, nem tudo é possível, mas a gente tem muitas outras formas. Atividade física em casa. Quantas atividades físicas podem ser feitas em casa? Mas eu não tenho ideia do que fazer. Vou passar ali o link. A Bel Pisato Personal, eu estou acompanhando ela no Instagram, ela tá postando diariamente atividades físicas para fazer em casa. Aumenta sim a serotonina, tá? Vou colocar aqui, Bel Pisato, opa, personal. Aumenta sim a atividade física. Você encontra ela no Instagram com esse nome, tá? Pisato, não, é Pisato, tá? Pisato Personal. Você encontra ela com esse nome e ela está diariamente fazendo divulgação, tá? Outra coisa que você pode incentivar é a espiritualidade. A sociedade ela está ficando doente por não se nutrir das suas necessidades espirituais. O que que é uma necessidade espiritual? A fé, a alegria, a esperança, a oração, incentive ele a essas práticas, combina com ele de vocês fazerem uma oração juntos. Pode ser a oração da tua preferência, pode ser uma oração conversando com Deus, né? Não precisa ser aquilo que a gente aprendeu, Ave Maria, o Pai Nosso, claro também, com certeza, mas você pode fazer outras orações. Orar é conversar, a fé, né? Estimular a alegria, estimular a esperança. Pessoas depressivas têm pouco esperança. A Suzy está dizendo, importante não ficar só, isso mesmo. Fazer voluntariado numa instituição após esse período de quarentena. Ótimo, Suzy, ótima ideia. Aqui o César está colocando mais aqui. Composto de carobinha, maracujá, açoita-cavalo, cáscara sagrada, melissa, catinga de mulata, chapéu de couro, ipê roxo e endro. Auxilia a ter os pés no chão, aumenta a capacidade de reação diante dos problemas, eleva o positivismo, gera movimentos e dá uma nova perspectiva de futuro. Tá? Se você está escutando essa live em outro momento, procura ali que o César deixou anotado. Agora são 16 horas e 19 minutos. Talvez você esteja assistindo essa live em outro momento, que não ao vivo. Você pode procurar ali que o César Vesolovski também deixou ali anotadinho, tá? Então, essa é mais uma dica para a gente cuidar da espiritualidade. A espiritualidade aumenta a nossa serotonina, gente. A Isabel, sim, também, ó, sobre atividade física, além de aumentar a serotonina, aumenta a imunidade, liberando a sensação de bem-estar e ficamos mais expostos no dia. Viu? A Isabel está aqui assistindo também a live e é ela que faz isso, é gratuito, pessoal. Entra lá e aproveite, tá? Mais uma dica: você que é amigo de um depressivo, leia tudo sobre o assunto para ajudar um amigo com depressão.
Livros sobre depressão e autoajuda pode ser muito útil, especialmente quando eles são fontes confiáveis de conselhos e orientação. A leitura pode ser uma fonte-chave para ajudar as pessoas com depressão. A pessoa depressiva ou quem tem alguém na família depressiva geralmente busca muito saber sobre o assunto, né? E é importante que você faça também se você tem um amigo e você quer ajudar. Meu marido tem uma doença crônica e ele é expert nela. Então, eu sempre falo que ele pode ajudar muitas pessoas com essa mesma doença, por quê? Porque ele entende tudo, ele vai buscar tudo que ele pode para se sentir melhor em função dessa doença. Então, é importante que as pessoas que têm algo no seu organismo, seja uma doença emocional, psicológica, uma doença física, busque saber mais sobre ela, conheça essa doença, para que você saiba lidar melhor. E depressão é uma doença, mas você, amigo, pode ler assuntos para ajudar essa pessoa. Você, amigo de um depressivo, também deve fazer terapia. Por quê? Porque você tem que, para que você possa compreender o que se passa com essa pessoa. E é importante que você se conheça. A terapia é o processo de autoconhecimento e vai te deixar bem preparado para lidar com essas emoções e com as tuas emoções e com as emoções do teu amigo. Muitas vezes o amigo depressivo pode te falar algo que te machuca, que te faz mal. Aí numa terapia você vai perceber se isso é teu ou isso é dele. Né? A gente faz muito esse processo dentro de autoconhecimento. Né? A terapia é um processo altamente recomendado para as pessoas que convivem com amigos ou familiares em depressão. Você também precisa de ajuda, tá? Você também precisa desabafar, conversar sobre isso, senão quem adoece é você também. Tá? Quanto mais estabilizado emocionalmente você estiver, mais preparado você está para ouvir, refletir e ajudar essas pessoas. Então, alguns cuidados importantes para ajudar um amigo com depressão. Nunca diga a alguém que ele não tem motivos para estar naquela situação. Não faz isso. Você não sabe o que está acontecendo na vida dele. Por mais que você sabe, você não é ele. Então, nunca diga a alguém que ele não tem motivos para estar naquela situação. E não fica listando adjetivos para mostrar a ele razões pelas quais ele não deveria ficar assim. Por exemplo, você tem uma família linda, você tem um emprego maravilhoso, olha só, você é uma pessoa saudável. Não fica listando isso para as pessoas, tá? Não diga que os problemas deles são bobos ou que não há razão para ele se preocupar. Eles vão se afastar, eles ficam introspectivos, param de falar com você sobre o assunto e você não consegue mais ajudá-lo, tá? Não precisa ficar dando corda, mas não ficar falando isso para a pessoa. Muitas tentativas de suicídio podem acontecer quando as pessoas parecem melhores. Olha como é isso importante. Muitas tentativas acontecem quando as pessoas parecem melhor. Então, quando ela dá aquele pico alto, observe, ficam juntos, presentes, tá? Quando alguém está no fundo do poço, ele pode não ter energia suficiente para fazer alguma coisa, mas quando a energia começa a voltar, ele pode sim tomar atitudes. Então, sempre prestar muita atenção nesse pico, né? Como a pessoa aumenta e pode então estar mais disposto a cometer isso, tá? Então, a pessoa depressiva não deve ficar sozinha, né? E se ela não tem, ela mora sozinha, não tem o que fazer, procure conversar constantemente. Converse, se você é amigo leal de verdade, você vai fazer isso, eu tenho certeza. E se for um familiar, então preste muita atenção para depois você não se culpar que não o ajudou de alguma forma, tá? Mais alguém quer fazer algum comentário? Espero ter ajudado um pouco com essas dicas também. Alguém mais quer fazer algum comentário? Hoje a nossa live está bem recheada de ouvintes também. É um tema bastante expressivo, que a gente conversa muito sobre isso, né? Ficar atento a comentários suicidas, isso mesmo, Suzy, tens razão. Nesse caso, incentivar o amigo a buscar ajuda profissional, avisar o terapeuta ou o psiquiatra ou a família que ele está com comentários suicidas. O CVV, eles sempre, eu já trabalhei no CVV e eles sempre falam assim, que as pessoas suicidas, elas dão sinal sim. Você acha assim, só fica inventando história. Eles dão sinais, tá? Mas você não é culpado por isso, mas você tem que
é orientar, falar com a família, informa o terapeuta, né? A imagem está tremida. Melhorou um pouquinho, Gorete? Acho que às vezes é a internet que está dando um tilt aí, né? Mas é isso, esse é o recado de hoje para vocês, tá? Já que nós estamos nesse período de quarentena, assim a gente pode fazer um bate-papo, isso é legal, assim a gente revê os amigos aqui pela internet também. E amanhã, neste mesmo horário, às 16 horas, eu vou falar sobre um outro tema, totalmente diferente. Vamos sair um pouco dessa angústia que a gente está, de ansiedade, de pandemia e de depressão. Nós vamos falar sobre prosperidade, a lei da natureza, que é direito de todos. Vamos falar sobre prosperidade, você vai gostar. Vou te passar algumas dicas bem legais e para você entender um pouco mais sobre a prosperidade, tá bem? Espero que todos fiquem bem, fiquem com o amor de Deus nos seus corações e até amanhã nesse mesmo canal e nesse mesmo bate-horário. Namastê.